sou o Diego Reis, CEO do Quero Meu AP, uma plataforma voltada para o mercado imobiliário. Começando agora, mais um ImobView. Eu sou o Gustavo Mota, Head de Novos Negócios da plataforma Quero Meu AP, a plataforma que une tecnologia e marketing digital especificamente para o mercado imobiliário. E a gente tem esse canal de podcast, também específico para o mercado imobiliário, o ImobView, onde a gente sempre traz as principais vozes e pessoas que estão aí no mercado imobiliário fazendo a diferença. E hoje eu estou aqui com o Gustavo Paixão. Ele é gestor executivo comercial da Urba, que é uma empresa do Grupo MRV, com foco em loteamentos. Gustavo, um prazer estar com você aqui, além de uma admiração profissional muito grande que eu tenho por você, você também é um grande amigo. Então aqui hoje eu estou à vontade, aqui estou em casa, literalmente. E é um prazer estar com você aqui. Quero que você se apresente aí então para o nosso pessoal, nossa audiência, para o pessoal te conhecer melhor, conhecer sua trajetória. Então manda aí, meu amigo. Bom dia para todos. Bom dia porque nós estamos gravando de manhã, né? Mas a gente sabe que acaba sendo escutado em vários horários do podcast. Queria agradecer muito, Mota, a participação aqui, né? Como a gente estava conversando aqui, eu tenho escutado muito podcast, eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas é muito legal estar agora do outro lado falando um pouco, porque eu acho que é uma maneira muito interessante da gente conseguir dividir um pouco de conhecimento aí, escutar também um pouco outras pessoas. E estamos em casa, né? Acho que tivemos a oportunidade de trabalhar junto aí, certamente uma admiração mútua aí, além de profissionalmente viramos grandes amigos aí, então com certeza é um prazer dobrado de estar aqui hoje batendo um papo com você aí. Beleza, grandes atleticanos também, né, Gustavo? Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, eu sou o Gustavo Paixão, eu sou o gestor executivo comercial e de marketing da Urba, né? Como você introduziu aí, a Urba é a empresa de loteamento do Grupo MRV. Eu estou aqui na empresa já tem bastante tempo, eu entrei aqui em 2007 como estagiário da área de marketing e publicidade. Em 2010 eu fiquei um ano fora da companhia, onde eu tive a oportunidade também de trabalhar em outra empresa, viajar, conhecer outros mercados aí, trabalhar regional Nordeste, Centro-Oeste, que foi muito bom. E em 2010 eu retornei, no final de 2010 eu retornei para a MRV, ainda trabalhando pela MRV, na regional do Vale do Paraíba. E em 2014 eu recebi um convite dentro da própria companhia para poder vir assumir e, na verdade, formar, né, a área comercial aí da Urba, que era uma empresa ainda na época com 5 funcionários e que era só um projeto, literalmente um projeto no papel. Não tinha nenhum produto ainda? Não tinha. Eu vim exatamente para lançar o primeiro empreendimento e foi até interessante que eu estava com o diretor na época, escolhendo uma loja lá em Araraquara. Aí escolhi a loja, eu falei, mas e aí, quem que vai agora fazer a parte aqui nossa de reforma e tudo mais? Ele olhou para mim e falou, você, né? Nossa empresa é uma estrutura mais enxuta, então vai ter que fazer um pouco de tudo. E acho que foi um dos grandes desafios que me motivaram a vir para a Urba, né? Realmente não sair da MRV, mas de vir para a Urba para poder realmente desenvolver o setor desde o começo. Hoje toda a equipe que está aqui é uma equipe que eu montei. Então é muito gostoso isso, né? Assim, acho que a gente tem que sempre buscar novos desafios aí, mesmo que seja às vezes dentro da própria empresa, dentro do próprio grupo, mesmo que você não mude às vezes de cargo, de função, é importante você buscar sempre novos desafios aí, né? Sim, dá aquela oxigenada, né? Exato. Bom, falando um pouco agora do lado pessoal, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, uma de 3 anos e um de 1 ano, então recentemente passei por uma mudança muito grande na minha vida, né? Acho que você também é pai aí de família, então a gente sabe o tanto que isso agrega pra gente, traz de responsabilidades, né? Não deixa de ser um combustível, né? Pra gente trabalhar aí. É muito legal, assim, chegar em casa e a filha falando do trabalho. Outro dia minha filha me perguntou o que eu faço, né? Por que eu trabalho? E a resposta padrão sempre nossa é para poder ganhar dinheiro, coisa e tudo. E eu tinha escutado até num podcast, inclusive, não me lembro quem, o cara falando, não, dá um valor quando você for explicar para seus filhos, tudo, e hoje ela sabe que eu trabalho para poder ajudar as pessoas a comprarem a casinha delas, porque nem todo mundo tem ainda a casa própria, então eu lembro que eu comecei falando com ela e hoje é uma coisa que eu trago para mim realmente de ter esse propósito, né? Claro que a gente tem meta, tem custo, tem VGV para entregar, tem tudo, mas eu acho muito legal, muito gostoso trabalhar numa área que a gente consegue fazer tudo isso, né?
e ainda entregando um produto pro nosso cliente que vai mudar a vida dele ali para sempre, né? O cara conquistar ali, seja a casa, o apartamento, o lote, enfim, a moradia dele, uma coisa muito, muito digna, né? E ainda mais lidando com o público de baixa renda, a gente acaba às vezes sendo o facilitador ali, o meio que a gente consegue trazer para essa pessoa uma moradia digna para ele. Então eu falo que é um trabalho gratificante aí de vários lados, né? Você tem o desafio da empresa, você tem a parte profissional, ou todo mundo quer buscar a remuneração, a empresa quer buscar margem de lucro, sem dúvida nenhuma, até porque não adianta você fazer o bem para as pessoas e a empresa não dá lucro, né? Isso vai durar pouco tempo. Então acho que é muito gostoso, né, o meio que a gente trabalha, assim, de conseguir, no final do dia, vender um produto que é uma coisa que agrega para a pessoa, né? A gente poderia estar vendendo outras coisas também, que às vezes não agregariam tanto, coisas mais supérfluas ou que até fazem mal, né? E a gente entrega um sonho para o cara que às vezes é a compra da vida dele ali. E isso é muito importante a gente lembrar, porque a gente começa a atender muitos clientes, né? Trabalhar com volumes maiores de pessoas, a gente não pode esquecer o sonho de cada um ali, o carinho com cada cliente. Então isso é uma coisa muito, muito interessante aí pra gente, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, tenho um MBA de marketing e depois eu comecei na área comercial, fiz alguns cursos menores, né? Hoje eu tenho feito bastante curso online, tem me dado muita flexibilidade isso aí, né? Até o que a gente estava conversando um pouco, a rotina de viagem é muito grande, então você acaba conseguindo com cursos online, livros, etc., agregar esse conhecimento no seu tempo, na hora que você pode. Às vezes você está no aeroporto ali 1 hora esperando um voo, que acontece muito, né? Atraso e tal, você está ali absorvendo um conteúdo de qualidade, não necessariamente ali assistindo alguma série, alguma coisa, mas conseguindo realmente agregar conteúdos, né? Legal. Ô Gustavo, eu fico sempre, eu conheço, né, você pessoalmente, então eu sei que você tem uma parte da família aí que atua na construção civil, no mercado imobiliário. Eu fico pensando assim, chega agora no Natal aí, ou nos almoços de domingo e tal, como é que é na mesa? Rola muito assunto de trabalho ou vocês costumam evitar? Não, cara, eu não converso muito, não. Assim, meu pai, ele presta serviço para a MRV já há bastante tempo, meu irmão, ele trabalha aqui na empresa também. A gente acaba não conversando muito, porque senão você fica já de segunda a sexta, ainda entra no sábado e domingo com o mesmo assunto. E é um treinamento que eu tenho, porque minha esposa trabalhou aqui na MRV por um período, então a gente se colocava um pouco essa regra aí, porque senão o lanche, o jantar, final de semana, acabava entrando tudo no assunto. Acaba conversando um pouco, mas nada muito específico aí não. Não passa da conta. Não passa, porque tem assuntos melhores pro final de semana aí pra gente poder verdade. Tudo tem sua hora, né? Tudo tem sua hora, é verdade. Mas muito legal, cara, essa visão sua aí, né, que você, através de um podcast aí, que eu também tenho ouvido muito podcast, cara, e é impressionante como é que isso já não tinha, né, a penetração que tinha há mais tempo, né, cara? Sim. Quanto tempo a gente ficou, às vezes, ocioso, né? E já, como você falou, não querendo mais ver uma série, já cansado, às vezes, de outro tipo de conteúdo. E sem acesso, de repente, à informação do mercado, né, e tal. Então, é muito legal mesmo. E dentro desse podcast você teve essa visão aí de explicar, né, para os nossos filhos aí, ou não, né, para qualquer pessoa que nos pergunte o que a gente faz, ou por que a gente trabalha. Na verdade, a gente tem um objetivo maior do que o dinheiro, do que pagar as contas, né? E realmente, trabalhar na construção civil, eu já trabalhei com outros produtos na área comercial. A gente faz a venda, às vezes, a única compra que a pessoa vai fazer de um imóvel na vida, né? Então isso é muito relevante mesmo, é legal a gente ter essa consciência e isso também nos ajuda, né, a cada vez estar mais engajados aí no nosso trabalho, no nosso negócio. Sem dúvida. Só a questão do podcast, só para eu alongar um pouco mais, o que aconteceu? Eu estava vindo para o escritório, igual quase todo mundo ouvindo ali a rádio, muito CBN e tudo mais. Aí você chegava no escritório, era corrupção, roubando merenda, só problema. Então você já chegava às vezes 15 para as 8 horas no escritório com aquela carga pesada. Sim. E um dia eu escutando a CBN na hora do almoço, eu escutei um assunto muito interessante e falou, escute também no nosso podcast. E me deu esse estalo. Eu falei, por que eu tenho que ficar às vezes trocando de rádio, procurando um conteúdo que me interessa, se eu posso hoje facilmente fazer o download daquilo ali, deixo lá uma lista de uns 5, 6 podcasts no meu Spotify e depois eu vou escutando à medida que eu quero. Então eu comecei escutando a CBN, até porque hoje você tem muitos canais aí, então é importante você começar
num conteúdo de qualidade ali, né? E depois passei a escutar muito Murilo Gun, que é um cara que fala muito sobre criatividade, um cara que ele era até humorista, então é um podcast muito gostoso mesmo de escutar e com vários insights interessantes. E depois eu me abri, fui trocando figurinhas. Hoje tem pessoas da empresa que a gente escuta um podcast, já manda para alguém e faz depois uma resenha ali. Com a minha própria equipe, às vezes eu mando alguma coisa e depois numa outra reunião tiro uns 5, 10 minutos para poder discutir um pouco sobre aquilo ali, né? E tem sido muito, muito agregador mesmo, que a gente vai conseguindo juntar muita informação e no nosso tempo, né? Acho que isso que é importante, por isso que os canais de podcast vêm crescendo tanto hoje aí. Legal, então ficou uma dica massa aí de um podcast, né, que eu não conheço e agora com a sua indicação eu vou ouvir. Criatividade é fundamental, né, cara? E eu vou trazer então também aqui uma dica de um podcast, chama Like a Boss. Super legal, vale a pena, é de uma galera de marketing também, de disruptura, enfim, tem muito conteúdo lá, é bem interessante, vale a pena ouvir. E é isso aí, cara, é tecnologia ajudando, né, a gente a consumir as coisas nos momentos que a gente precisa, né? Exato. Não faz sentido, de fato, hoje em dia, você ficar aí correndo atrás de uma rádio que está passando alguma, que está tocando, ou algum programa que te interessa, sendo que você pode já ter isso com você e ouvir na hora que você quiser. Esse é o nosso propósito aqui com o ImobView, é trazer pessoas, né, do mercado e que a gente admira, para poder a nossa audiência que quer ouvir né, sobre o mercado imobiliário ter essa oportunidade. Então é isso aí também que é o nosso propósito, e por isso a gente faz com muito prazer aqui essas entrevistas, ainda mais né, com conteúdos tão legais como o que você já trouxe aí, aproveitando aí mais ou menos a época que você explicou que você entrou no mercado imobiliário. A gente teve um momento, acho que único do mercado imobiliário, né, que foi o boom, né, que começou ali em 2008, e foi uma coisa impressionante, né, o que a gente viu de gente vendendo imóvel por um preço bem maior do que comprou, escalando, né, tipo, saindo de um produto de um preço e no final das contas triplicando o patrimônio, vendendo e comprando um novo, e vendendo de novo e comprando novo. Eu tenho vários exemplos de pessoas que viram isso, e a gente que estava no mercado imobiliário viu esse momento e foi impressionante, né? A gente achava que ia durar para sempre, né? Mas foi um boom, foi uma coisa ocasional. Como que você enxergou, cara, o que foi esse boom aí para você? Então, eu tinha acabado de entrar no mercado, né? Em 2007 eu era estagiário, então eu tinha acabado de ser efetivado aí no mês de 2007. Eu trabalhava com a parte de marketing, então eu confesso que eu ainda não tinha naquela época a noção do que estava acontecendo, né? O que eu via às vezes era algumas mídias que a gente tinha contratado para o final de semana, o pessoal ligando para cancelar, porque não estava precisando mais fazer a mídia ali, determinado anúncio, porque a procura nos plantões estava gigantesca e assim, produtos que a gente tinha, vendia aí 20, 30 unidades por mês, vendendo 150, 200 unidades por mês, e com espaço para ganhar preço, e a demanda continuava. Então foi uma coisa que eu vi, assim, acompanhei de dentro já do mercado, mas ainda muito, muito novo, não consegui entender a magnitude da que aquilo trouxe, né, para o nosso mercado. E eu acho que aconteceu de uma forma muito brusca até, né, assim, que já emendou com isso, depois Minha Casa Minha Vida. Então, assim, foi um momento de crescimento muito grande para o mercado, e acho que obviamente foi muito bom, mas acabou trazendo também muita gente não tão boa assim para o mercado também, né? Acho que esses momentos você acaba trazendo várias empresas. Então a gente tinha até um concorrente direto nosso em Taubaté, uma época que era plantão um em frente ao outro, e a gente perdendo cliente para eles perdendo cliente para a gente. Isso lá já em 2011, né? Ainda reflexo um pouco disso. E a empresa não conseguiu entregar o empreendimento, cara, e dava dó porque os clientes dela, assim, acabavam vindo no nosso plantão chorando, perguntando o que a gente podia fazer e tal. Eu falava, infelizmente nada, você comprou numa outra empresa, a gente não tem, né, não tem noção nenhuma disso. E assim, graças a Deus a gente construindo e entregando os nossos empreendimentos, mas eu acho que foi uma época também que trouxe muita gente, né? Quando a gente fala boom no mercado, todo mundo associa isso a uma coisa positiva e boa. Eu ainda prefiro talvez um crescimento acelerado, mas de forma um pouco mais sustentável, né? Acho que o boom, a própria expressão aí já lembra uma explosão, uma coisa que é muito boa, mas que pode, errado, né? Em alguns casos, dar errado. Então acho que
Nós ainda vamos falar, mas o mercado de incorporação, né, mercado profissional no Brasil, ele tem uma demanda gigantesca e crescente, né, que não é uma demanda que hoje é grande e as empresas vão atendendo, ela vai diminuir. Ela é uma demanda crescente. Mas eu acho importante assim, esse crescimento de forma mais sustentável para você realmente trazer as boas empresas, as boas companhias, e não necessariamente são as grandes, né, as líderes de mercado. Você vai ter uma empresa local ali que vai fazer um bom empreendimento, vai entregar ali um bom empreendimento, não tem esse renome, mas vai fazer uma coisa de qualidade para o cliente dela. Porque a gente sabe bem, né, quando acontece um problema desse, da empresa não entregar, isso acaba refletindo em todo o mercado, porque você comprar um imóvel na planta é muito bom, você tem mais prazo para pagar, você às vezes pega ali uma valorização, mas é um risco muito grande, né? A pessoa está colocando ali, como a gente falou, todo o dinheiro dela na vida, ali, um sonho dela se apertando. Se ela pega uma empresa, grande ou pequena, que vai ter algum problema, não vai entregar aquele produto ali no final, é um choque muito grande, né? Isso acaba comentando, às vezes, com parentes, com amigos, e fica aquele receio enorme medo, né? de comprar um imóvel na planta. Fala, não, mas meu primo comprou um e teve problema, então... E é tão interessante isso que você está falando, que juntando lá atrás, quando você contou lá do plantão, que o concorrente teve um problema e o cliente ia no seu plantão para pedir uma ajuda, né? A gente entende com isso que às vezes o cliente está até confuso num momento desse, né? Porque achar que um concorrente consegue de alguma maneira ajudar num problema, um desespero quase desespero, ali, né? Então isso mostra bem como que afeta o todo, né? Eu concordo com você aí, e as pessoas elas ficaram, né, com muito medo e ficam ainda, porque ainda acontece, né, esse tipo de dificuldade, né? Sim. É muito delicado, né? Assim, é uma oportunidade, mas também tem um risco. Por isso que é bom a pessoa pesquisar realmente sobre a empresa que ela está comprando, seja um apartamento, uma casa, um loteamento, para ver se essa empresa tem outros produtos, se ela tem, né, se é uma empresa sólida, quem são os parceiros dessa empresa, o que ela já entregou, às vezes visitar um produto que essa empresa já entregou, mesmo que às vezes você vai perder ali 1-2 dias, vai ter que ir para uma cidade próxima, mas você vê o que aquela empresa já entregou. Acho que não é uma decisão que é pro resto da vida, né? Às vezes tomar 2-3 dias para aprofundar um pouco essa pesquisa é até pouco, e a gente vê alguns clientes que realmente não fazem, né? Então, fica uma dica aí também pro pessoal, pesquisar, né, realmente bastante sobre a empresa. Acho que não tem que ter pressa para poder adquirir o produto, né? Eu vejo as empresas hoje muito mais conscientes na questão da venda, de não querer fazer aquela venda a qualquer custo ali, para o cara depois não conseguir desligar no banco e gerar um distrato, né? O distrato que surgiu depois desse boom aí foi uma coisa muito triste também para o mercado. Você vê empresas aí 2-3 anos de prejuízo, então por isso que eu falo que o boom às vezes ele é muito radical, né? Assim, muito explosivo, desculpa, mas e eu acho que nós estamos entrando num momento agora de um novo crescimento muito forte do mercado, né? E acho eu um crescimento de forma mais sustentável, porque o que o crescimento do mercado depende? Demanda, né? O Brasil hoje tem uma demanda de mais de 7 milhões de moradias, você tem quase 1 milhão de novas famílias se formando por ano, você tem um crescimento muito grande dessa demanda ainda, então a demanda não é o problema, né? Você tem a questão do crédito, que é o grande game changer aí do mercado imobiliário, é a oferta de crédito, né? Depois nós vamos falar um pouco de loteamento e incorporação, mas eu vejo hoje que a gente não trabalha com um banco, o tanto que essa oferta de crédito tem impacto nas pessoas. Você vê o Minha Casa Minha Vida, o que ele conseguiu gerar mesmo, de negócio, mas de moradias, de pessoas conquistando o seu lar. E um terceiro item que está entrando agora, que é a criatividade e as mudanças nas construtoras, né? Até pouco tempo atrás você tinha ali, você tem uma demanda ok, você tem o crédito ok, e as empresas faziam ali quase todo mundo o mesmo produto, né? Hoje em dia você tem produto de 1 quarto, 17 metros quadrados, sendo vendido a 200, 300 mil reais, coisa que um tempo atrás era impensável, né? Você tem empresas que não vendem mais apartamento, alugam. Você tem pessoas que às vezes compram cotas de propriedade na praia, por exemplo, e vão usufruir daquilo ali 15 ou 30 dias por ano. Então você tem um leque de Airbnb, de locação, a pessoa aluga a casa por um dia, por 2 dias, por um mês. Então hoje você tem assim,
vários nichos que vêm sendo atendidos, porque você tem empresas novas surgindo, empresas menores que atuam em super nichos ali, mas que hoje, até com a internet, esse super nicho se multiplica, né? Então você acaba conseguindo dar uma escala maior para isso. Então eu acho que esses 3 pilares aí, a demanda, o crédito e essa criatividade, essa inovação de produtos surgindo no mercado imobiliário, podem trazer um novo crescimento muito grande, que talvez as pessoas ainda não tenham se dado conta do que isso pode trazer para o nosso mercado, né? Mas você acha que com com essas características de boom, ou já nesse formato mais sustentável? Espero eu que no formato mais sustentável, né? Claro que eu quero um crescimento muito grande, é óbvio, mas para a gente não ter as consequências do boom depois. É melhor a gente conseguir ter esse crescimento por 2, por 5, por 8, 10 anos, sem ficar nessa... deu um boom, depois muita crise de extrato e tal, agora outro boom, porque não é saudável para as empresas e nem para o cliente, né? Ele acaba, às vezes, em alguns momentos, pagando um preço muito alto na época do boom, e depois, num distrato, as empresas, em alguns casos, acabam revendendo um estoque num preço mais baixo do que tinha lá atrás. Então é difícil prever, né? Porque você tem uma demanda muito grande e o boom pode acontecer mesmo. Mas acho eu que dessa vez talvez de uma maneira mais sustentável. Sim, eu acredito também e vejo de uma maneira bem otimista também essas inovações que você colocou aqui, né? De fato, a moradia hoje, no geral, né, a habitação, ela ganhou novas nuances, né? Não tinha o alcance que tem hoje, né? O Airbnb é um super exemplo, né? Eu conheço pessoas que já estão há meses morando de Airbnb, porque às vezes tiveram que mudar de lugar, de moradia por conta de trabalho, enfim. Então tem uma flexibilidade enorme, né? Uma coisa bem diferente. Tem esses, todos os exemplos que você trouxe aí, eu acho que vão agregar muito e também enxergo como até pelo legado que ficou do boom, né, Gustavo? Eu acho que todo mundo que viu aquilo, que viveu, trabalhou ou não, comprou cliente, todo mundo aprendeu com aquela lição ali. Eu acho que dificilmente a gente vai ver aquela loucura de novo. A gente espera que sim, né? Tomara. Mas eu quero te provocar aqui no seguinte, não tem, né, ligação direta, mas eu acompanhei alguns lançamentos de loteamento aí na minha trajetória no mercado imobiliário. Eu nunca atuei numa empresa que vende loteamentos, mas acompanhei, inclusive cheguei a comprar para investir lote, e me impressionou e me impressiona ainda a velocidade de venda que muitos lançamentos têm, né, de loteamento. Me lembra, por isso o link, lançamentos que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de presenciar, ninguém me contou, né, eu estava lá. Me lembra isso, assim, aquela demanda enorme. Eu vi lançamentos recentemente, no pico da crise, inclusive, né, acontecendo, e um sucesso de vendas, né? Existe vamos usar o nome, mas não da maneira, né, fazendo um link direto. Existe um certo boom aí no mercado de loteamento, assim, tem uma demanda represada maior. O que acontece, cara? As pessoas gostam muito de casa. Por que o loteamento vende? Eu acho, né? Não acredito que não sejam todos, mas por que a gente ainda vê fila em lançamento de loteamento grande sendo vendido em uma semana ou menos tempo? Por que isso acontece, cara? Eu acho assim, o loteamento tem várias diferenças da incorporação, e nós vamos com certeza bater muita bola sobre isso aqui nos minutos que vão passar agora aí. O que eu enxergo? A gente fez um lançamento em Amparo esse ano, que é uma cidade, fica ali a 1 hora de Campinas, mais ou menos, e nós vendemos quase 600 lotes em 30 horas. Então foi um negócio realmente absurdo, um ticket médio de 90 mil num loteamento aberto. Então, assim, você tem alguns casos que vende pelo preço, mas não foi o nosso caso. Então, o que a gente detectou? Que naquela cidade havia uma demanda reprimida muito forte. Você tinha ali quase 6 anos sem o lançamento de um grande loteamento. E o nosso público não vem de Campinas, não vem das cidades próximas, o nosso público veio da cidade ali mesmo, do local, né? Então, assim, tem o trabalho que a gente sempre fez, né, e também na incorporação de represamento, de pastas, tudo mais. Agora, eu acho que é uma soma de fatores. Primeiro que tem a questão do crédito,
né? O loteamento hoje, infelizmente, a gente não tem uma linha de crédito para vender ele na planta como um associativo, por exemplo, na incorporação. Então a loteadora acaba trabalhando com uma análise de crédito própria, porque ela é a loteadora e o banco, né? Então você tem às vezes algum cliente que não seria aprovado num banco, com uma análise de crédito mais profunda, então você consegue ter um aproveitamento um pouco melhor daqueles clientes que você atende, né? Que é muito bom na hora da venda, mas que como você também é o banco, você tem que dosar isso muito bem, porque você está facilitando a entrada de um cliente, só que esse cliente às vezes vai ficar na sua carteira aí por 10, 12 anos. Então você tem que ter esse balanceamento. Nós fizemos um lançamento em 2015, foi o nosso segundo lançamento, um loteamento aberto também, que nós vendemos 533 unidades em 4 dias, né? Um pouco menos do que eu vendi agora nesse de Amparo. Só que a gente teve um problema grande depois de inadimplência. Nós lançamos com intermediárias, parcelas muito baixas. Então na hora da venda foi aquela coisa linda, plantão lotado, mas a gente viu que nos anos seguintes aquilo ali não era sustentável. Então a gente é do comercial, a gente sempre quer vender e fazer o melhor plano possível. O loteamento te faz pensar com o chapéu um pouco também da área de relacionamento com o cliente, da área financeira, porque não adianta você vender e não receber, né? Então acho que o que a gente conseguiu fazer muito na Urba nesses 4, 5 anos aí que a gente vem lançando produtos é melhorar não só a velocidade de venda, mas também a qualidade da nossa carteira. Então você tem todo um departamento de renegociação, de cobrança, talvez esse seja um dos pontos mais estratégicos da loteadora, né? Na incorporação, o cliente assina com o banco ali, quando muita construtora às vezes tem um saldo ali, 10, 15% para receber do cliente, que não é um risco tão pequeno, mas aceitável, e grande parte do recurso vem, na hora que o cliente assina com o banco, o recurso vem para a incorporadora e ponto final. Na loteadora não. Então isso tem vários pontos positivos e negativos, né? O seu fluxo de caixa no loteamento ele acaba sendo um problema muito maior do que na incorporação, porque você faz a obra ali em 2 anos e recebe em 12. Então a gente vem forçando alguns planos mais curtos, né? Os últimos 2 lançamentos que a gente fez, mais de 60% das vendas foram em plano de 48 meses. Então você considera uma obra aí de 24, 30 meses, se torna uma coisa super saudável. Você recebe em 48, quando acabar a obra o cara já pagou ali 70, 80% do loteamento, né, dele. Então isso é uma coisa que gera um volume de venda aí maior. Por outro lado, você toma conta dessa carteira aí por 12 anos. Então é o que eu falo com a turma aqui. Não adianta você vender o empreendimento para o cliente só uma vez. Você tem que vender isso para ele várias vezes, né? Então a gente tem toda uma preocupação de ter uma regra de comunicação com esse cliente, de mandar para ele fotos da obra, para ele poder ir se encantando com aquilo ali né, e não deixar de pagar o boleto dele, das parcelas. Você tem toda uma preocupação da qualidade do seu produto a longo prazo. Porque se você entregou um loteamento hoje, daqui a 2 anos você não cuidou, o mato cresce, o buraco no asfalto e tal. Se você não cuidar, o cara vai parar de ver valor naquilo, o loteamento vai se desvalorizar e vai acabar parando de pagar. Esse pró-soluto, Gustavo, no loteamento, na loteadora, ele fica no risco total da loteadora? Na verdade, eu falo que a gente trabalha com risco de 100%, né? Porque desde o início, né? O saldo é todo pra gente, mas por outro lado a gente tem o bem ainda. Sim, então, mas depois da entrega, que aí seria esse pró-soluto B, por exemplo, que isso. Ele não tem uma garantia. Ele quem? A gente? A loteadora tem porque o imóvel fica alienado pra gente. Até quitar total. Até quitar total. Então tem uma alienação aí. Isso. A gente tem a garantia do bem, né? Então se o cliente por acaso pagou, ele construiu a casa e parou, o bem ainda está no nosso nome. Então muitas vezes ele vai construir a casa dele ali, vai ficar morando ali já, mas o bem ainda está alienado pra gente, porque é a única segurança que a gente tem. Exato. Você vai lá, negocia uma área, às vezes você demora 6 meses, 1 ano para poder fechar uma negociação de área. Fica ali às vezes até 2, 3, até 4 anos aprovando projeto, né, fazendo estudos de viabilidade, depois mais 2 anos de obra. Então é o mínimo que a loteadora precisa ter também, porque senão fica um negócio muito arriscado, né? Você tem um fluxo de caixa muito pesado no início, você tem essa carteira que você carrega o cliente, se você não tiver uma garantia para cobrar isso depois, o negócio não é viável, né? Então
a única garantia que a gente tem é o bem, que continua com a gente. E o sinal médio aí, em percentual, ele é de quanto? O sinal ato, o sinal à vista? Hoje a gente trabalha com 10% de sinal e a gente divide assim, até 3 ou 4 vezes, dependendo da praça. Porque a gente também atua com vários produtos, né? A gente tem desde o popular até o médio padrão, médio alto, vamos falar assim. A gente hoje só não atua naquele loteamento classe AAA. Então, principalmente no popular, a gente sabe que a condição de pagamento é muito mais importante, às vezes, do que o preço final. Então, o cara, às vezes, não quer saber se o lote custa 70, 80 ou 90 mil. Ele quer saber o valor da parcela ali e se ele tem o dinheiro da entrada, né? Sim. E você também não pode esticar isso muito, porque você tem que remunerar o corretor. Então, também, se você divide isso muito, o corretor acaba recebendo parcelado muitas vezes também, porque a gente divide a comissão do corretor de acordo com o nosso recebimento, né? Então você também não pode esticar isso muito, porque senão o corretor vai ver esse dinheiro só lá na frente e acaba se desmotivando. Legal. E assim, a gente já entrou aí bastante na diferença entre a venda de um empreendimento, uma incorporação e um empreendimento loteamento, mas me conta um pouco mais, cara. Você que trabalhou os dois produtos, né? Que você sente, assim, no geral, de diferença, né? Teve essa parte do financiamento, né? Do bem, né? Que você não tem um banco, você tem um risco maior, mas por outro lado também o bem ele está alienado, né? E contempla o bem como um todo, né? A carteira que representa o pagamento desse bem como um todo. Na incorporação, depois da entrega, se tiver um pró-soluto, você já não consegue reaver o bem mais. Então tem perdas e ganhos, eu acho. Sem dúvida. Né? Mas o que é mais, cara? Me fala do cliente, assim, e do marketing, principalmente. Você que é formado em marketing e aqui na Urba tem as duas contas, né, na sua gestão, tanto o comercial quanto o marketing. Passa pra gente aí a visão, assim, do que é a diferença do avatar, né, do público-alvo, e também o marketing para um e para outro, se tem diferença, às vezes nem tem também. Sim. Primeiro, a grande diferença que eu senti quando eu vim do mercado de incorporação para o loteamento foi o sapato que fica mais sujo, né? Que realmente não tem jeito. O loteamento você tem que ir lá, você tem que pisar, não tem... Você não tem aquela botina no carro já? Não, já larguei mão, já vou sapato mesmo. Cara, porque às vezes você está na cidade vendo outra coisa, aparece uma área para visitar, ou um cliente que quer ir lá, então você tem que ir. Vou anotar essa diferença. Isso é importante. Eu já rasguei 2 camisas entrando em cerca de arame farpado para visitar a área, então tem essa brincadeira da parte, tem essa diferença aí. Não tive essa experiência não, espero não ter também, porque acho que outras experiências mais agregadoras aí. E o cliente, cara, o que eu vejo muito assim, o loteamento, ele é mais artesanal para você fazer, né? A incorporação, a empresa pode ter uma planta padronizada ali, que ela vai repetir aquela planta em vários lugares, talvez vai mudar ali a área de lazer, a localização, obviamente. O loteamento, vamos pegar toda a régua, assim, desde a compra do empreendimento, eu vou chegar lá no marketing, que está no meio desse melhor caminho. Ainda, a gente ir numa visão mais ampla. Perfeito. Né? Então, assim, começando lá na prospecção de área, normalmente quem vem da incorporação, as primeiras áreas de loteamento que você olha, você fala, não, esse aqui é muito longe, esse bairro aqui ainda não existiu, mas não existe mesmo. A gente entra realmente 2, 3 anos antes da incorporadora na região. A gente faz o bairro, né? A gente prepara um bairro que dali a 2, 3 anos vão começar a surgir as primeiras casas. Então a prospecção do negócio já é diferente, né? Você começa a trabalhar com áreas aí de 300 mil metros para cima, 500 mil metros, fazendas com mais de 1 milhão de metros, que você tem realmente oportunidade de desenvolver quase uma cidade ali, né? Então você tem um planejamento, um pensamento de longo prazo, até falando da parte de urbanismo, muito mais pesada e muito mais artesanal para você fazer. Então, uma vez que você arrumou a área ali, você vai ter que fazer uma pesquisa para ver qual produto que você vai colocar naquela área, né? A Urba, a gente trabalha hoje desde o loteamento aberto, tá, até o condomínio fechado. E tem uma linha que a gente vem praticando muito agora, que é o bairro planejado, né? O que é o bairro planejado? Nós vamos lançar um empreendimento agora em Ribeirão Preto, por exemplo. Você vai ter lá 5 blocos da MRV dentro do loteamento, 300 lotes residenciais, 70 lotes industriais ou comerciais e mais 250 casas.
Então você realmente consegue fazer um bairro planejado, né? Você faz uma avenida larga de entrada no bairro, você planeja ali a área comercial, né, no entorno ali da avenida e a parte residencial mais para frente. Você calcula ali aonde vai ter as incorporações, você acaba tendo um volume maior de adensamento, né, de pessoas. Então você deixa isso perto da área comercial. Então você começa a ter opção que o cara entra hoje no plantão ali daquele empreendimento e o cara consegue comprar um pouco de tudo. Ele pode olhar a casa, pode olhar o apartamento, o lote, ele pode comprar a casa dele para morar e no lote do lado fazer a padaria dele, por exemplo, assim, qualidade de vida total, o cara trabalhar ali a 10 metros do negócio dele. Então isso traz, já entrando um pouco na sua pergunta, a questão do marketing, né? Como que a gente faz para atingir esse pessoal? A gente vê, assim, em termos de dados estatísticos, o cliente nosso de loteamento ele é um cliente um pouco mais velho do que o cliente de incorporação, né? O cliente ali que Qual quer é a faixa etária? o primeiro AP. Hoje de 35 a 55 anos. Né? É um grade acima. O que a gente pega muito? Às vezes o cara que já tem um primeiro imóvel, né? A família está crescendo e ele quer buscar ali algo maior e o loteamento permite que ele faça isso no tempo dele. Ele pode comprar o lote hoje, ir pagando esse lote e quando ele estiver preparado para construir a casa dele, ele constrói. Ele pode fazer uma construção aos poucos. Né? Ele pode fazer, por exemplo, uma casa de 2 quartos, depois de um tempo juntar dinheiro e fazer um terceiro quarto, depois de um tempo juntar mais um dinheiro e fazer lá uma churrasqueira para uma área de lazer para ele. Então ele pode ir fazendo essa construção dele do jeito que ele quer, né, do jeito que ele gosta, do jeito que a família dele precisa e mais, ele pode ir ajustando isso. Então a gente começou a buscar no marketing vários perfis de cliente, né? Eu brinquei com a minha turma semana passada que quando a gente era mais novo e vai pescar, você tem aquela linha que tem 5, 6 anzóis na mesma linha. Sim. E é um pouco que a gente vem tentando fazer hoje. Então, a gente tem um produto hoje de lote mais construção, que o cliente compra o lote e a casa junto. Eu tenho um hot site hoje só para falar disso, que é o minhacasadomeujeito.com.br. Então, em algumas praças que a gente atua, o cliente consegue já comprar o lote, financiar financiar a casa dele e fazer a casa, o projeto do jeito que ele quer. O financiamento direto com a Urba também. Não, esse do imóvel. Esse é com a Caixa. Com a Caixa? Com a Caixa. Isso é um nicho que a gente vem atacando muito, principalmente nos loteamentos prontos, né? Porque o cliente ele consegue escolher o lote dele, aprovar a documentação dele e escolher o projeto de casa que ele quer construir. Então a gente tem alguns parceiros. Então esse cara pega uma casa de 2 quartos e ele monta uns kits ali de churrasqueira, de tudo. O valor varia, então o cara consegue moldar isso. E com base nisso, né, lá em Campos dos Goytacazes, né, que a gente tem 2 loteamentos lá, prontos, já entregues, a gente começou a ver um nível de condicionamento muito grande dos clientes. Então a gente surgiu com... No financiamento da casa. No financiamento da casa, isso. Para quem não conhece esse termo, condicionamento é quando o cara financia menos do que o potencial máximo que ele teria. Isso, ele acaba ficando com um saldo grande ali para pagar. Então o que a gente desenvolveu lá? Desenvolveu um produto de 1 quarto ampliável. Então o cliente hoje compra um produto de 1 quarto, financia pela Caixa, constrói com um consultor parceiro e o projeto ele já é feito para receber uma ampliação de 1 quarto depois. Então o cara às vezes não consegue financiar um apartamento ou uma casa de 2 quartos, financia de 1 e deixa isso ampliável para ele fazer um segundo até um terceiro quarto no futuro. E hoje, cara, a vida vai mudando muito rápido, né? Então às vezes o cara hoje não tem filho, amanhã nasce gêmeos, ele precisa ali, ou tá casado, depois vai morar sozinho, ou os filhos saem para estudar fora, ele pode às vezes pegar esse quarto que ele tinha e transformar num escritório, alguma coisa. Então acho que o loteamento ele permite que a construção final seja uma coisa mais personalizada mesmo. Sim, né? Um apartamento não tem como, né? Não Se tem você como. comprou um de 1 quarto, ele vai ser sempre de 1 quarto, né? E achei super legal essa opção. E uma pergunta, além deste que você citou aí de 1 quarto, que depois você pode agregar mais 1 quarto, os outros projetos, eles também já contemplam uma possibilidade de ampliação no momento futuro das opções que você tem isso como uma linha, que ela é sempre assim ou nem sempre? Tá. Na verdade, assim, a gente hoje, a construção dessa casa não é feita pela Urba. Tá? Nós temos em Campos, por exemplo, a gente tem 4, 5 parceiros Sim. nossos lá, mas esse contrato ele é fechado entre o cliente e o construtor diretamente. Tá? Então ele consegue sentar com o construtor e melhorar alguma coisa no acabamento, trocar o telhado aparente por uma platibanda. A gente faz o quê? A gente tem o loteamento,
A gente auxilia com a parte de aprovação de crédito, que é um know-how grande que a gente tem até dentro do grupo, Sim. e faz essa parceria com os construtores locais. Uhum. Né? A gente hoje ainda não constrói isso aqui internamente. E a gente vai fazendo um pouco um filtro. Então, às vezes o cara começou a fazer 5, 6 casas e você vê que não está ficando legal, você também para de contar com aquele cara. Né? Mas a ideia, nesse momento, a gente faz só a ponte, né, do cliente com o construtor. Então essas plantas, elas não são necessariamente da Urba. Não. A gente exige um critério mínimo, né? Para o cara também não chegar lá e fazer uma casa de qualquer jeito que vai depreciar o bairro. Certo. Então a gente meio que dá um ok no projeto dele, tem algumas restrições mínimas de memorial que ele tem que obedecer. Né? Áreas molhadas, tem que ter azulejo pelo menos até a metade, tudo pra não ficar um produto também que vai denegrir o bairro. Né? Mas essa ponte entre o cliente e o construtor, a gente faz realmente só esse link. Só que isso começa a abrir um leque de oportunidades, você pegar o cliente, aprovar o crédito dele e depois ver se esse cara vai comprar a casa de 1 quarto, de 2 com suíte, ou até de 3 com suíte. Então a gente começa a entrar numa questão muito da plataforma habitacional realmente, que é algo até que o grupo MRV vem buscando muito. Né? Hoje a MRV ela tem o Minha Casa Minha Vida, ela vem fazendo o SPPE, ela tem a Lugo, que é uma empresa do grupo que mexe com locação, tem a Urba, que é a empresa de loteamentos. Então hoje o cliente entra aqui na MRV, vamos falar assim, ele tem várias opções que ele pode comprar. E a gente vem buscando cada vez mais uma integração entre as equipes, porque às vezes você pega um cliente que não tem condição de comprar um apartamento do SBPE, mas ele consegue comprar um lote. Ou o cara não quer comprar o lote porque ele não quer construir a casa, que é uma coisa pronta, a gente consegue oferecer às vezes um apartamento da MRV para ele. Legal, hein? Mas o loteamento em si, para mim, ele é a definição de plataforma. Porque você faz o loteamento ali, cara, e ali pode surgir a casa de 1 quarto, 2 de 3, o bloco, o SBPE, uma escola, um mall, um mini shopping. Então você realmente consegue transformar aquele bairro ali de forma organizada. Né? Bom, então, quando vai nascer um loteamento, pelo que eu captei aqui, a visão na elaboração do produto ela é bem mais ampla, né, cara? Você pensa num projeto de bairro, como você falou, até mesmo de cidade, né? Você tem que ter uma visão mais ampla, né? Já tem de cara essa diferença aí. E quando você falou do marketing e do perfil do cliente, que é o cara que de repente ele vai comprar um lote, vai construir, vai ter o comércio dele e tal, essas características que são diferentes do cara do primeiro AP, né, do produto da MRV que você trabalhou e vendeu, e nas outras experiências também, né, dentro do Minha Casa Minha Vida, dá para transferir isso nas peças na hora de comunicar com o cliente ou, né, no texto? Dá para falar com ele disso? Como é que na hora de produzir aí, estrategicamente a comunicação das peças ou dos textos, dos roteiros, como é que transfere isso aí para poder falar com esse cara? Tipo, porque no MRV, né, meu primeiro AP, já tem ali as formas fáceis de conectar com esse cara, com esse cliente. Esse cliente da Urba, que ele tem essa característica diferente, você consegue transferir isso também para as peças? Você vai ter mais de um perfil de cliente. Sim, né? O cara não que vai só comprar, esse, cara. O cara que vai comprar um lote industrial de 500 metros quadrados, você não vai poder ter o mesmo conteúdo, o mesmo propaganda do que o cara que vai comprar o lote residencial, né? Então, por exemplo, o cara do comércio, a gente já fala muito em valorização do bairro, quantidade de famílias que vão morar. Então, às vezes você faz uma landing page ali específica para aquele cara. A gente vem atuando agora muito com o conteúdo de inbound. Então, nós estamos para soltar uma peça, uma planilha que o cara consegue, o dono da empresa, se organizar, né, organizar as finanças da empresa, de forma a guardar um dinheiro para construir uma segunda unidade, que é o público que a gente quer. O cara que tem uma padaria num bairro, vê o bairro novo surgindo, 4 mil lotes, 12 mil pessoas, é muito pãozinho para vender. Então, o primeiro que for vai beber água limpa. Alguma coisa a gente consegue trazer, assim, acho que no mercado imobiliário, independente do que você está vendendo, a condição de pagamento é muito importante, a questão da localização é ímpar, né? O cara pode querer morar numa casa, num prédio ou num lote, mas ele quer morar ali naquela região específica, né? E você vai agregando alguns outros itens, como eu falei, a questão da facilidade de comprovação de renda, né? O grosso do nosso público ainda é o cliente mais popular que vai comprar para construir a casa dele. Então, o nosso carro-chefe ainda é esse, né?
vender o lote. Hoje, onde a gente faz essa questão do lote de construção, a gente já vende o lote e falando que a gente tem essa possibilidade da construção da casa. Isso tudo já vai nas peças. Já vai nas peças, né? A gente acaba fazendo peças diferentes, vamos falar assim. Você tem a peça só do lote e tem dessa opção também. Isso. Legal. Aí alguma coisa do empreendimento, você vai fazer um folder ali no plantão e tudo, você acaba colocando tudo porque você vai estar com o cliente na mesa ali. E às vezes o cliente que vai comprar um lote residencial, ele não quer comprar um lote comercial. Mas só dele saber que vai ter o comércio no bairro, isso agrega pro residencial. Então você acaba dando enfoques diferentes, mas as peças falam um pouco de tudo também, porque é isso que a gente tem que vender mais pro cara, né? Acho que uma das grandes diferenças do marketing também é que você tem que colocar mais o sonho na cabeça dele, né? Você está falando de um produto que vai estar pleno daqui a 8, 10 anos. Né? Corporação, quando entrega, a maioria das pessoas estão no aluguel ali ou estão querendo casar, em 2, 3 meses todo mundo já muda. Quando a gente entrega um loteamento, os caras vão começar a aprovar o projeto para começar a construir a casa. Então, um bairro desse de 1.500 lotes, por exemplo, isso é coisa para 8, 10 anos para ele estar totalmente consolidado. Né? É uma grande diferença. É uma grande diferença. Né? Então, você tem que conseguir realmente pensar isso muito para frente. E a gente vai achando isso no marketing, né? Você comentou, as pessoas gostam mais de casa hoje do que de apartamento. Eu acho que isso, principalmente em cidades menores, ainda é muito forte. Né? Nós tivemos a possibilidade de conhecer a região do Vale do Paraíba muito bem lá. Você pega ali Aparecida, Pindamonhangaba, são cidades que as pessoas ainda querem muito morar em casas. E o loteamento proporciona isso para as pessoas, né? Então vem realmente como um produto muito complementar aí no portfólio da MRV, a questão do lote, né? De você conseguir fazer isso. E o mais interessante que eu acho é essa questão do bairro planejado, cara, de você conseguir atender ali diversos públicos e fazer um bairro que realmente o cara vai de bicicleta ali comprar alguma coisa para ele comer, tem uma avenida que vai fazer vai ter um acesso fácil ao centro da cidade ali. Mas isso é muito importante você colocar no marketing, né? Conseguir mostrar para a pessoa ali assim, a gente trabalha muito antes e depois, porque às vezes o cara chega no loteamento e fala, pô, grande parte da nossa obra a gente faz depois em terra. Então o cliente não vê às vezes, porque a parte de infraestrutura, de água, esgoto. Então às vezes o cliente vê ali o asfalto, a guia, o ponto de água na porta da casa dele, ele não tem ideia do que ele está comprando, que está embaixo. Sim. Que é a parte que as pessoas normalmente só dão valor quando não tem. Né? A hora que você passa a não ter um saneamento, não ter água encanada, é que você dá valor para isso. Né? Então a gente põe isso muito na cabeça do cliente, o sonho dele, e não só no marketing, o nosso corretor, eu vejo uma diferença muito grande entre o corretor do loteamento e o corretor da incorporação. Né? Legal. O cara da incorporação, eu vejo ele hoje muito mais especialista em financiamento imobiliário. O cara vende a parcela ali, não tem como, né, fugir o cara disso. do loteamento, o cara vai querer ir lá no loteamento. Isso é uma diferença muito grande que eu vejo assim. Hoje eu acho praticamente impossível você não ter pelo menos um container na área ali, um ponto de venda pequeno que seja na área, porque o cliente vai querer ir lá, vai querer ver topografia, incidência de sol, ventilação, barulho às vezes para rodovia. Então tem muito essa questão do cliente querer ir mais lá. Em Araraquara, nosso primeiro loteamento, o que a gente percebeu lá na cidade? Você tinha um loteamento muito popular, vendendo ali a 50, 60 mil reais, e você tinha um muito alto padrão, lote de 300, 250 metros quadrados, em condomínio fechado. E nós lançamos um produto que era no meio do caminho, que ele era um loteamento fechado, né, com 360 lotes, então um produto pequeno, e com lote de 200 metros quadrados. Então a gente começou a escutar muito isso do corretor, falar, mas pô, lote de 200 metros quadrados, o outro lá é 250, é 300. E o que a gente teve um insight aqui? Vamos fazer um projeto, assim, o melhor projeto que o cara pode construir naquele terreno. E fizemos uma casa, cara, espetacular, de 3 quartos, 2 andares. Casa modelo. Assim. Casa modelo, assim, no folder só, né? Não chegou a construir. Não construiu. Só o folder. Mas fez a plantinha. Fizemos uma planta humanizada. Então o cliente às vezes chegava e falava, amigo, essa casa aqui tá com 120 metros quadrados, você vai querer uma casa maior do que essa? Você falou, não. Monstro de casa, né? Falou, então o que você está pagando a mais às vezes na concorrência é grama. Sim. Sendo que você tem área de lazer dentro do condomínio, então você não precisa ter uma piscina no seu lote ali, se você tem um clube dentro do loteamento. Então as pessoas começaram a ver que elas muitas vezes pagavam ali para ter área de grama, área que ele não vai construir nada. Então ele consegue fazer uma casa tão boa quanto ele faria, pagando muito menos, né? Porque o valor do lote, como o lote é muito menor, o valor do lote acaba sendo mais baixo. E essa casa foi um acerto muito grande que a gente teve, porque a gente conseguiu reverter muita venda na mesa com isso.
O cara, mas o outro lote lá é 50 metros maior. A gente mostrava, falava, você está pagando aí às vezes não reverte, né? Não sei quantos mil por causa de grama. O que você vai fazer com essa grama na sua casa? Então foi uma ideia. E a gente já vem pesquisando outras ferramentas. Tem uma ferramenta muito legal no mercado, chama Instacasa. A gente até não chegou a fechar com eles ainda, mas ele faz uma modelagem 3D da casa para cada lote que você vai comprar. Então a gente vem tentando agregar muita tecnologia, agregar novas formas de encantar o cliente, né? Além do treinamento básico de vendas, de você ter uma metodologia ali, de trazer outras coisas para o cliente, né? Nós vamos falar muito ainda de tecnologia e na venda. Já vamos entrar nessa pauta então. Já cara. vamos, que é O que vocês estão preparando aí para... Eu sei que tem muita coisa rolando, quero, né, que deve se abrir aí do que já está rolando, conta pra gente, e também o que vocês estão projetando para o futuro aí de tecnologia, inovação. Legal. Uma coisa que eu tenho pesquisado muito, corrido muito atrás, e que eu vi até conversando com pessoas da área de inovação aqui na MRV. Muitas empresas, elas querem usar tecnologia. Às vezes nem sabe para que direito, ela vê, tem uma startup top que faz tal serviço, mas você precisa desse serviço? Não. Então não faz sentido. Você ter hoje, você plugar uma startup na sua empresa por fazer, só para ter, né? Não vai. E as pessoas às vezes elas vão muito no caminho contrário, né? Ela tem uma tecnologia legal, ela tenta forçar de algum jeito para aquilo ali entrar na empresa. E a gente vem fazendo um trabalho contrário, de primeiro entender o que a gente quer, quais são nossas dores, aonde que a gente precisa mais de ajuda, e depois nós vamos correndo atrás da parte de tecnologia, né? Hoje existe uma discussão muito grande da venda 100% online. Uhum. E as pessoas vêm me perguntar, porque muitas construtoras já estão virando para isso, do cara conseguir ali ver planta, fazer simulação, fazer tudo online, né? A MRV está caminhando para isso, para ter essa plataforma self-service. E o pessoal pergunta muito para mim na parte de loteamento. Eu falo, eu acho que tem tudo a ver, tem uma super aderência, mas nós temos que pensar um pouco diferente na incorporação. O cara hoje vê um apartamento decorado em 3D ali, para ele atende muito bem. Eu até brinquei com uma pessoa aqui dentro do dia e falou, mas a topografia do apartamento não muda. Ele falou, não, do lote muda. Então o cara tem que conseguir entender o que é isso, onde que ele vai. Agora, isso não impede de você agregar tecnologia. Sim. Talvez o cara vai entrar no seu site lá, vai ver uma projeção do lote em 3D, vai pegar uma ferramenta dessa de projeto, vai ver qual projeto que fica melhor para ele ali. E aprovar um crédito, aprovar o crédito ali, no local. Isso, perfeitamente. Agora, se ele quiser no local, aí acabou a tecnologia? Não. Ele pode clicar no botão e um Uber buscar o cara em casa, quem sabe até sem motorista daqui a um tempo, um carro autônomo, busca ele em casa, com um tablet mostrando no Google Maps onde que ele está rodando ali no empreendimento, com todas as interações de topografia e tudo mais, e ele voltar para casa e finalizar a compra ali no computador. Sim. Então, a tecnologia ela vem, mas ela não vai vir igual para todo mundo, para todos os mercados, para todos os setores, nem para todas as empresas, né? Cara, eu tenho achado assim, que está rolando um certo equívoco desse termo de venda 100% digital, porque na minha visão, né, acho que ninguém definiu isso como uma única definição, né? Ninguém teve essa autoridade ainda, né? Então, às vezes eu vejo o termo sendo empregado partindo do princípio que de forma alguma, de jeito nenhum, vai ter nenhum momento de interação que não seja digital. Não sei se é exatamente isso, né, cara? O fato de você fazer uma venda 100% digital, eu vejo muito mais como os processos serem digitais, tipo de envio de documentação e até assinatura do contrato digital. Assinatura digital, do que a pessoa nunca ter que ir, de repente, ver o loteamento ou em algum momento encontrar com um corretor, nem que seja para tomar um café e conhecer, sei lá, enfim. Eu acho que se o cara foi, como você deu esse exemplo aí, perfeito lá no loteamento, mas ele cumpriu essas partes aí do processo da venda de uma forma mais fácil digitalmente, a venda é 100% digital, né? Sim. Porque ele foi lá, mas ele teve, além na parte de física, de locomover e ir até o local, ele ainda teve uma participação da tecnologia, mas ainda que não tivesse também, ele foi alcançado pela internet, pelo produto, né? De repente fez um cadastro, tornou um lead, ele conheceu ali num primeiro momento o produto pela internet, ele
aprovou o crédito pela internet e ele assinou de repente, depois que ele foi no local, se convenceu de tudo, fluxo financeiro, enfim, e assinou o contrato da forma digital. Para mim, essa é uma venda 100% Sim. digital. Ele foi em todos os seus concorrentes sem sair Sem sofá, sair do lugar, o cara ali casa. pesquisando o seu amigo. Hoje em dia, em 5 minutos, ele vê tudo que tá vendendo ali, quem que é. Cara, é perfeito, acho que é isso. Assim, Não a gente tem tem esse que exagero, né? Do cara como que a nunca... tecnologia vai entrar. Sim. Assim, o corretor de imóveis vai perder a função dele no mercado? Jamais. Não cara. tem como, né? Jamais. Você vai ter, talvez, algum percentual de cliente que vai fazer essa venda autônoma. Mas primeiro que o corretor traz muito negócio dele. Sim. Agora, como qualquer profissional no mundo hoje, o corretor vai ter que se atualizar também. Cara, essa nos parece a grande dor dos corretores. Não estou falando do mercado, não, mas da mão de obra da venda, que é o corretor. Eu acho que esse é a transição do momento, né? Cara, corretor. Eu acho que para todo mundo, né? Assim, esse ano eu coloquei 6 aplicativos no meu celular de ferramentas de trabalho. Power BI, Trello, Kanban, algumas coisas que estou usando isso como ferramenta. Sim. A gente teve esse lançamento que eu falei em Amparo, que a gente teve quase 600 lotes vendidos em 30 horas. Teve um corretor nosso que ele fez um trabalho totalmente diferente. Ele fez vários vídeos de drone do empreendimento, fazia vários vídeos dele e fez um canal no YouTube. E ele só vendeu assim. E ele vendeu mais de 12 unidades no empreendimento. Então, assim, o casamento do corretor com a tecnologia, fazendo a venda dele da mesma forma. Comprou um drone, tecnologia, fez um canal no YouTube, tecnologia, gestão dos leads dele lá legal, ele tinha um sisteminha de fazer essa gestão de leads. Captação dos leads, né? Captação do lead. Do relacionamento que ele criou pela internet. E venda na mesa, né? Essa parte aí também acho que dificilmente vai mudar. Agora, a tecnologia está vindo para todo mundo, né? A MRV tinha uma loja virtual aqui com quase 200 corretores, implantou um sistema de bot, né? Conseguiu reduzir muito o volume de corretores e aumentou muito a conversão de clientes para a ponta. Então, assim, cara, a tecnologia está aí. Você é advogado, médico, qualquer coisa, você tem que conseguir usar isso a seu favor, cara. Sim. Porque tem várias funções hoje que amanhã vai ter um robô fazendo muito melhor, né? Ou até mesmo a pessoa, mas sem necessariamente ela estar no local. Sim. Eu tenho visto, cara, muitos profissionais da área da psicologia que estão conseguindo trabalhar com clientes através de videochamadas, né? Através de Hangout, Skype, enfim. Então, às vezes uma psicóloga, um psicólogo, ele consegue de São Paulo atuar em São José dos Campos, no Rio de Janeiro, em Londres, na China, né? Então, só que esse profissional, ele tem que estar aberto a fazer isso, para ele conseguir ter esse alcance. Enquanto os que não estão, saindo um pouco aí do universo do corretor, do mercado imobiliário, para a gente abrir o leque, como você propôs aí na sua análise, ele vai acabar, o que fica limitado, eu atendo aqui no meu bairro, na minha cidade, ele vai encontrar uma concorrência que ele pode não estar preparado, né? E aí, se ele estiver preparado, ele também vai atuar na China, no Japão, em Campos Goytacazes, em qualquer lugar, mas estando aqui em BH, por exemplo, né? Sim. Não tem robô, mas é o ser humano, a tecnologia, ampliando a capacidade dele de atuação, né? Cara, e um check-in mais rápido no hotel, são coisas que você vai ganhando tempo ali, isso vai te trazendo outros benefícios também. Eu sou muito fã, cara, do iFood, do produto iFood. Porque depois, né, que eu tive a minha primeira experiência pedindo alguma coisa pelo iFood, nunca mais eu falei com a Judite, né? Exato. Porque aquela experiência era terrível, né, cara? Você ligava numa pizzaria, você perguntava os sabores, no segundo sabor já era tudo igual. Já vi uma pizza com tudo junto, milho, mussarela, bacon, porque, cara, é impossível administrar esse tanto de informação, né? Então, sem falar nas dificuldades com atendimento, às vezes com demora e tal. Então, tem certas coisas, né, que não tem como voltar, né? Que a tecnologia ela veio e ela trouxe uma experiência para o usuário em outro patamar, né, de qualidade. E esse usuário hoje, cara, ele compara o seu serviço. Não, o cara está comprando um lote no meu site. Ele não vai comparar necessariamente com o loteamento do lado, não. Sim. Ele vai comparar às vezes com o site da Amazon, que ele está acostumado a entrar ali, Exatamente. É super rápido, tem um filtro super simples. Esse cara hoje está comparando seu serviço com empresas globais, né?
Até um dos podcasts que eu ouvi, eu acho que eu não lembro exatamente, que eu ouvi no carro, às vezes ficam os insights, eu não lembro exatamente de onde foi a origem. Mas o cara falando exatamente isso, assim, antigamente você ia ter aula com um bom professor de português, você ia pegar o melhor professor do seu bairro ali. Sim. É onde você ia conseguir ir. Hoje em dia você quer ter aula de inglês com um cara que mora em qualquer lugar do mundo, você consegue ter. E esse cara está concorrendo com outros. Então o professor de inglês do seu bairro ali está concorrendo talvez com um cara que mora fora, às vezes tem uma pronúncia melhor, tem coisa. Então as pessoas têm que conseguir agregar valor também para o serviço delas com a tecnologia. E no nosso mercado, vários mercados, mas acho que a tecnologia vem em várias partes, né, do processo. Você pode usar uma base de dados, por exemplo, para na hora de prospectar uma área na cidade, né, detectar uma cidade que tem uma demanda maior. Na parte de projeto, você pode fazer um projeto ali 3D num sistema novo, um sistema, né, diferente. Na hora de encantar o cliente, você pode usar também de várias ferramentas para mostrar isso aí. E até na hora de construir a casa, né? Eu tenho para mim assim, que o futuro que eu quero é a gente conseguir vender casa impressa no nosso loteamento. O cara entra no nosso site ali, escolhe o lote, escolhe a casa, aprova o crédito, aperta no botão, vai a máquina lá e imprime a casa dele em cima do lote. E hoje só falta a impressora, porque o resto a gente já está conseguindo fazer. E é isso, você vai chegar no nível de vender uma casa personalizada para esse cara, que, cara, é uma coisa que hoje ninguém oferece. Agora, o que impede amanhã do Google começar a vender casa? Muito pouco. Nada. Né? Ele tem base de dados, ele tem tudo. Começar a descer casa num container da China e aportando casa num container e trazendo para um terreno. Então amanhã você pode estar concorrendo com a empresa, cara, que hoje você nem imagina que é seu concorrente. Você vê a Amazon chegando no Brasil hoje, Magalu já está desenvolvendo várias coisas novas, os outros varejistas também, porque é um player muito grande. E se a Amazon amanhã quiser começar a vender casa, vai concorrer com a gente, pô. Sim. Concorrer com a Amazon não deve ser muito bom, nem nenhum meio. Então, você tem que realmente estar à frente, assim. Se for para você disruptar o seu negócio, cara, que seja você. Uhum. Que você está com um pouco mais que o controle ali na mão. Mas ainda acho que tem muita coisa para ser ajustada, né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal de uma startup, até que a gente queria colocar para rodar aqui dentro, e os caras errando em coisas assim, cara, não atendia o telefone, não conseguia ter contato com a pessoa de lá. Nossa. Então tem que dosar. Às vezes a pessoa tem uma mega ideia de uma coisa super legal e peca no básico ali, que eu fiquei 4, 5 dias ligando para a pessoa lá para poder tirar uma dúvida de como que ia subir a coisa para o site. Olha, eu tive uma experiência assim, vou dividir também, dessas empresas que facilitam o acesso, por exemplo, em shopping, com cobrança de estacionamento, né, através de um adesivo. Existem algumas, eu não vou falar o nome, sim, né, de qual que era. E eu sou cliente de uma delas, de pedágio, né, para você passar mais rápido, enfim. E aí eu tive um problema, né, com o pagamento de um valor meu, porque meu cartão já tinha estourado o limite, o cartão cadastrado lá. Então eu precisava fazer um pagamento, o meu acesso estava desativado lá, o meu adesivo, né, estava desativado, eu ia viajar e eu precisava resolver. Cara, eu tive que ir, apesar de ter um aplicativo deles no meu telefone, site e tudo mais, eu tive que ir até um local físico para poder conseguir resolver o problema. Então é um grande erro. Hoje em né? dia, né? Você quer vender facilidade, praticidade, você quer que eu não pegue a fila do caixa no shopping para pagar, que eu passe mais rápido num pedágio, mas na hora que eu tenho um problema com o seu serviço, eu tenho que ir até um local, né, para resolver uma coisa boba. Eu reconheço que algumas coisas talvez exijam. Sim, mas isso não era o caso, né? Era gerar um boleto e eu poder mostrar que é o que está pago para liberar o serviço. Então isso aí realmente as empresas têm que estar antenadas. Me veio aqui, cara, uma pergunta que eu fiquei curioso para te fazer. Foge um pouco aí foge total, eu acho, dessa pauta aí da tecnologia, mas se eu esquecer aqui, eu fico sem essa informação e eu acho ela muito importante hoje, no mercado imobiliário como um todo. A gente sabe que na incorporação, especificamente no Minha Casa Minha Vida, que é onde eu tenho a maior base de dados nesse sentido, existe um tempo médio que o cliente leva para poder concretizar uma compra. Então, desde que ele foi prospectado até a compra efetiva, eu vou trazer alguns números que eu vi também em alguns podcasts. Eu vi em um canal, que eu não me recordo aqui, uma entrevista do Guilherme Diamante, que
foi diretor da Direcional durante, sei lá, 20 anos, muito tempo. E hoje ele tem uma empresa muito legal que chama Squad, que faz tudo dentro do mercado imobiliário, desde a prospecção até o desligamento do cliente. E ele estava falando, eu não me lembro bem se foi na Squad ou na Direcional, que eles mediram um tempo de venda, né, que é esse da entrada até a concretização da venda, e o tempo médio bateu 86 dias. Vi também o Guilherme Sawaia, acho que é Savaia, não sei a pronúncia, não lembro a pronúncia exata, também um podcast. Ele é head de marketing na Cirela, dizendo que o tempo médio que deu na venda lá também foram de 4 meses. E em loteamento, cara, eu também uma vez, eu tenho uma experiência também legal nesse sentido, eu congelei uma base, acompanhei por 6 meses, o meu pico de conversão foi no 3º mês depois da captação, né? Então nos dá aí mais ou menos de 90 a 120 dias, né? Um mês da captação mais 3, que foi o meu pico de conversão, depois foi uma curva, né? Ela voltou a cair, meu gráfico. Então a pergunta é, cara, em loteamento, essa curva, esse tempo médio de venda, ele reduz e reduz muito ou não? É a mesma coisa? Como é que fica isso aí? Tá. Cara, assim, Gustavo, grande parte das perguntas hoje sobre loteamento eu respondo da mesma forma, cara. Depende. Porque o produto varia muito. Então, assim, durante a fase de obra, você tem uma conversão mais lenta, né? Porque o cara às vezes está realmente esperando, porque a topografia às vezes vai mudar, então quando o produto está em obras, o cara, eu sinto que ele visita mais, ele tem uma venda um pouco mais lenta, tá? Com loteamento pronto, não, já é mais rápido. Primeiro que você tem a facilidade de aprovação de crédito, né? O cliente consegue entrar no plantão, né, e comprar em 1 hora, ele compra ali. A gente tem as nossas análises, mas é coisa que é feita de forma mais rápida, mais dinâmica, né? Também a gente... Você não depende também de um correspondente? Isso, a gente faz a nossa própria análise, não é que ela não existe, é uma análise mais simples e que a gente consegue fazer ali direto no plantão. Certo. Então, com o loteamento pronto, o cara consegue comprar mais rápido. Até porque na incorporação, o cara comprou, o imóvel ficou pronto, provavelmente ele vai mudar, ou vai vender, vai fazer alguma coisa ali. O loteamento não, às vezes o cara compra o lote e vai construir dali a 3, 4 anos, então ele não precisa de esperar os 3, 4 anos para comprar. Ele já pode fazer parte da compra agora, vai pagando o loteamento, e quando for do interesse dele, ele parte para a construção da casa. Mas com o loteamento pronto, sim, o ciclo é um pouco mais lento, né, de compra do cliente. Sim, porque aí ele já está pensando em comprar e construir? Seria por isso? Não, exatamente porque ele consegue comprar agora e esperar. Ele pode tomar parte da decisão agora, comprar o lote. E depois o lote já está lá. O lote já está lá. Aí depois o cara vai construir uma casa de 2 com suíte, de 3, é uma decisão que ele pode tomar talvez dali a 1 ano, 1 ano e meio. Então é mais rápido, para mim seria mais rápido ele tomar essa decisão, não? Sim, do lote. Do lote. Pelo lote. E quando está na planta, qual é o impacto? Qual é a diferença, assim, para a decisão? É porque muitas vezes o cliente quer ver o produto dele já mais pronto. Sim. Né? Como eu disse, um decorado, o cliente visita um apartamento decorado. Veja bem, eu não estou falando que é mais fácil ou mais difícil do que o outro. Cada produto e mercado tem suas facilidades e dificuldades, né? Mas quando o cara vê um apartamento decorado, ele já se imagina ali dentro. Você não tem um lote decorado. Não tem um lote decorado. Não existe. E assim, o cara compra apartamento, vamos supor, todo de uma vez. Com o lote, às vezes ele pode comprar um lote de 70 mil, e se ele vai gastar aí 80 mil para construir a casa, ele pode esperar para concluir a casa dele quando ele estiver num momento melhor. Ou seja, ele não faz uma compra de 150 então ele mil. não precisa esperar. Não, só vou comprar o lote quando eu tiver certeza absoluta do que eu vou construir, se eu vou casar ou não. Aí os caras vão comprar um lote hoje, então já pode tomar essa decisão de compra mais rápida e construir a casa dele daqui a 5 anos. Ainda tem muito investidor que compra lote na planta, no lançamento, para depois vender e ganhar um... Tem. A gente ainda tem muito investidor, né? Aquele ditado antigo, quem compra terra não erra, porque é um investimento realmente muito sólido ali, né? E você tem regiões que se valorizam muito, porque, é o que eu falo, a gente vende um loteamento, às vezes um lugar que vai atingir o seu ápice dali a 5, 8 anos, né? Então o cara consegue ainda ganhar. E tem um outro perfil de investidor muito grande nosso, que é o cara que compra um lote, constrói uma casa e vende. Aí pega esse dinheiro da casa, compra 2 lotes, faz 2 casas, aí vende. A hora que você vê, esse cara está comprando já de 5 em 5 lotes, construindo casa. Então não é aquele investidor 100% de especulação. Ele vai construir. Ele vai construir, ele vai agregar um valor depois para poder vender. Legal, isso deve ser um super cliente seu. Então
Então é mais um nicho que a gente vem batendo. Ou seja, você tem uma gama muito ampla, né, de perfis de cliente, cara. Isso aí. Legal, é isso aí. Boa. Você consegue vender basicamente para todo mundo. Muito legal, boa visão aí para a gente entender melhor seu universo aí de loteamento, Gustavo. Cara, eu quero saber agora, para a gente já tá indo aí na reta final da nossa conversa, que tá fluindo assim, e é sempre muito agradável conversar com você, cara. Então, para a gente ir para essa reta final, passa para a gente aí o que vem de projeto, né, pro médio e longo prazo aí para a Urba, me referindo aí mais a novas praças, por exemplo, que vocês estão pensando em expandir a operação, onde vocês já estão hoje, né? Passa para a gente aí para a gente ter uma visão, e qual é o projeto de expansão da Urba aí, e enfim, o que tiver de novidade aí, pode ser de projetos que você está trazendo aí para agregar valor aí dentro do seu time, da sua equipe, ou alguma coisa de repente também de cultura, enfim, inovações em geral, o que a gente pode esperar da Urba aí para os próximos anos? Perfeito. Primeiro que eu acho que você tocou num ponto fundamental, que nós estamos falando muito de tecnologia, de mercado, que é a equipe, né, cara, assim, pode ter a startup que for, o robô que for, a questão da equipe, ela não vai acabar, assim, eu acho que na parte de gestão não tem nada mais importante do que você conseguir formar e estruturar uma equipe engajada, vencedora, porque aí, cara, com tecnologia, ou muita tecnologia ou pouca tecnologia, vendendo apartamento ou vendendo lote ou vendendo sapato, se você tem uma equipe, cara, é algo que eu tenho tentado cada vez dedicar mais tempo realmente para a equipe, né? Eu fico muito feliz de pessoas que começaram comigo na Urba aqui em 2014 e estão conseguindo crescer junto com a empresa. Então acho que talvez assunto para um outro podcast inteiro, a parte de equipe, legal. Mas não poderia deixar de citar porque pessoas, cara, isso não vai mudar, né? Você pode trabalhar em qualquer ramo, em qualquer coisa. Hoje, se você sozinho consegue fazer um pouco mais de algumas coisas. Então, antigamente, para gravar um podcast desse, você precisaria ter talvez um câmera, um cara de áudio. Hoje você tem sua tecnologia aqui, a gente consegue fazer. Sim. Mas a equipe eu acho que é fundamental. Sobre o crescimento da Urba, a gente vinha num ritmo de crescimento até um pouco geograficamente mais disperso, né? Nós lançamos um produto em Araraquara, depois lançamos 2 em Campos dos Goytacazes, tem 2 em Feira de Santana, 1 em Campina Grande e os outros 4 localizados no interior de São Paulo. Então a gente no começo foi muito bom, porque a gente conseguiu fazer negócio de forma mais rápida, mas a gente estava vendo que essa dispersão nesse primeiro momento estava nos sugando a energia e até recursos, né? Assim, uma passagem hoje para o Nordeste, cara, às vezes é 600, 700 reais que você paga e você sai daqui às vezes 8 horas da manhã para estar lá 2 horas da tarde. Então, numa empresa que ainda é uma empresa crescente, essa dispersão estava começando a nos custar muito em termos de tempo e até financeiramente. Então, nós começamos a concentrar um pouco mais nosso negócio no interior do estado de São Paulo, que você conhece lá muito bem. Você tem, num raio de 200 quilômetros, cara, às vezes 8, 9, 10 cidades com perfil que você pode atuar. Agora, não é só a gente que pensa assim, então é um mercado extremamente concorrido também e que pra gente é bom, né? Isso tem nos forçado a fazer produtos melhores, a ter equipes melhores, né? Acho que só voltando um pouco no ponto da inovação, o mercado de loteamento ainda é um mercado muito tradicional. Então a gente entende que começando um movimento de inovação, um pouco que a gente fizer, a gente já consegue se destacar, né, no mercado. A Urba tem hoje uma plataforma de renegociação 100% online, que o cliente consegue entrar lá e simular, tá devendo, se eu passar minha parcela para tanto, se eu subir a parcela, se eu baixar a parcela, ele acaba aquilo ali, aperta um botão, já sai o boleto para ele pagar. Então, eu não vou falar que a gente é a única que tem, porque eu não sei, mas eu não vejo muitos loteadores que têm esse tipo de serviço hoje para o cliente, né? E assim, cara, é um leque muito grande. Você pega, você estando com o cliente 10, 12 anos dentro de casa, que por um lado né, você vai carregar essa carteira, mas você tem uma oportunidade de cauda longa com esse cliente, cara, que você pode oferecer para ele comprar material de construção, comprar casa, comprar eletrodoméstico. Então você começa a ter uma base de clientes que você pode explorar isso, né? Isso é uma coisa que está um pouco no meu radar, da gente conseguir talvez, através do marketplace ou fazer parcerias, não necessariamente para a gente ganhar, mas às vezes oferecer para o nosso cliente um material de construção
mais baixo do pra que ele ajudar, vai comprar. né? É difícil construir. Né? É difícil, e isso, na hora da venda, gera um valor para o cliente. Fala, comprando comigo aqui, você vai ter talvez tantos por cento de desconto para comprar em tal lugar que é parceiro nosso. Então, a gente vem tentando fazer isso um pouco na Urba. Né? Eu até criei um termo, conversando com a minha equipe outro dia, de loteatec, que a gente vê Construtec, várias fintechs, e eu coloquei, até escrevi como uma brincadeira, mas vi que isso ficou na cabeça da turma, que eu quero que a Urba seja a primeira loteatec do Brasil. Então é um caminho longo ainda, né? A gente tem muito que trazer mais produtos para casa, tem muita coisa para arrumar, mas eu vejo hoje assim, né, na minha equipe muito isso, essa visão na minha equipe e na empresa como um todo, né? Essa visão de inovar. A MRV está num movimento muito grande, principalmente, né, vindo do TI, trabalhar com metodologias ágeis de gestão, de processos, e é uma coisa que eu venho hoje estudando muito, assim, estou fazendo curso, escutando muito podcast, porque tem tudo a ver com a área comercial, cara. Você conseguir adotar uma metodologia ágil, você consegue entregar um projeto num tempo mais curto, tem tudo a ver com o comercial, porque se demorar, às vezes, 6 meses para implementar um projeto, seu concorrente no meio do caminho muda alguma coisa, seu projeto já se perdeu. Então hoje é o que eu venho buscando, hoje que eu venho estudando, que eu estou aprofundando mais a questão de metodologia ágil, que eu acho que tem tudo a ver com a área de marketing e a área comercial. E a visão da Urba, cara, é de crescer. Né? A gente vem focando um pouco mais o produto também, mais nesse produto do bairro planejado. Né? O condomínio fechado, você tem já uma gama de concorrentes muito grandes, e o loteamento popular, você tem poucos produtos de qualidade que são populares. Então acho que é um pouco aí que a gente quer se encaixar aí como uma empresa de loteamento popular, mas que faz um bairro planejado, que o cara tem uma casa ali de 2 quartos, mas a padaria está a 5 minutos da casa dele. Acho que é isso que a gente vem buscando. Né? Não necessariamente crescer em volume de produtos também, mas em qualidade, em margem, em conseguir estar mais próximo desse cliente, ajudar mais esse cliente na jornada dele de construção e moradia. Cliente hoje, cara, toda empresa que tem que realmente focar no cliente, entender a dor dele para poder ajudar, né? E nós temos que ajudar o nosso cara. Construir a casa não é fácil, é difícil. Então que a gente conseguir, às vezes, arrumar um parceiro, arrumar um projeto pro cara, dar um despachante para ajudar ele a resolver a parte de documentação, isso vai agregando valor a longo prazo, né? Com certeza. Não, cara, muito legal essa visão aí. De entregar mais, né, pro que vai ter sentido, vai ter valor para o cliente. Gustavo, muito obrigado pela conversa aí, foi demais, como sempre, como a gente já se conhece há muito tempo, eu não tinha dúvidas que seria um conteúdo super rico aí para a nossa audiência, e vou deixar aqui os nossos contatos para a nossa audiência e vou te passar aí a palavra para você também se despedir, deixar os seus contatos aí para quem quiser te seguir, acompanhar aí, né, a Urba também. Então, pessoal, Quero Meu AP é a nossa plataforma, tá? Que é a provedora aí desse canal de podcast, o ImobView, onde a gente vai estar sempre trazendo aí vozes de pessoas importantes e atuantes do mercado imobiliário. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Quero Meu AP, visite o nosso site, queromeuap.com.br. O AP APE, tá? Não é só AP não, AIP, né? Então, queromeuap.com.br. A gente também está nas redes sociais aí no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, como Quero Meu AP. Então, você que está no mercado imobiliário, que quer entender um pouco mais do que a gente faz na nossa plataforma, que é uma plataforma que une tecnologia e marketing digital com foco no mercado imobiliário, visite o nosso site ou acompanhe nossas redes sociais. E Gustavo, mais uma vez aí, muito obrigado, cara, foi massa demais, um prazer te reencontrar também, e deixa aí o seu recado aí de despedida para a nossa audiência e os seus contatos para o pessoal conseguir acompanhar aí sua jornada e da Urba. Beleza. Bom, eu que agradeço aí de verdade, Mota, a oportunidade de participar. Como eu disse, eu tenho escutado muito podcast, então é bom a gente poder falar um pouco também. Uma pena o tempo ter acabado, mas se deixar nós vamos falando aqui também até amanhã. Falar mais umas 5 horinhas. Dá para ter muito conteúdo. Então, pessoal, convidar todo mundo aí para conhecer o site da Urba, tá? É www.vivaurba.com.br. Lá você consegue conhecer sobre os nossos empreendimentos, tem o nosso blog lá com bastante conteúdo legal de decoração, de dicas para construir a casa. E quem quiser
fazer contato aí, eu estou no LinkedIn, Gustavo Paixão, nós vamos deixar o link aí também na descrição para poder facilitar, e deixo meu e-mail aberto aqui também, é gustavo.rodrigues@vivaurba.com.br. Quem quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais da empresa, bater um papo aí, tiver às vezes alguma parceria, alguma coisa para fazer também, nós estamos abertos. E parabéns pelo projeto aí, Gustavo, que vocês tenham muito sucesso aí. Sei que o Quero Meu AP vem crescendo aí bastante. Tenho escutado muito podcast de vocês, agora já está na minha lista aqui também. E vocês, né, eu sei o tanto que vocês correm atrás e batalham, então desejar muito sucesso para vocês. E estou à disposição. Se quiser fazer uma segunda rodada aí mais para frente para trazer outros assuntos aí, certamente oportunidades não vão faltar. E parabéns mais uma vez pelo projeto e obrigado, cara. Valeu, Gustavão. Já está, então, confirmado aqui um próximo episódio aí com você para a gente falar. Realmente tem muita coisa ainda para a gente falar e vamos gravar em breve aí uma segunda parte aí, porque foi muito massa mesmo. Então valeu e pessoal, até a próxima. Esse foi o Imobview aí com Gustavo Paixão, gestor executivo comercial da Urba, empresa do Grupo MRV especializada em loteamentos. Um abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!